paz do Senhor, queridos ouvintes. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast, programa idealizado pela Mocidade, da Primeira Igreja Presbiteriana em Itabuna, na Bahia. Temos aprendido muito da Palavra de Deus e louvamos pela sua vida, querido ouvinte, que sempre acompanha junto com a gente. Hoje, já daremos início ao capítulo 8 do Evangelho segundo Marcos, Com a graça de Deus, estamos aí caminhando nos estudos. Meu nome é Luíse e como convidada deste episódio, recebemos nossa querida irmã Marta Lima, que é a atual líder do departamento infantil daqui da igreja e também é a esposa do nosso pastor Éder, que já esteve aqui com a gente em outros episódios também. Então, seja bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço, para mim é um prazer. Obrigada a todos, por estar nos ouvindo, é um privilégio estarmos aqui juntos, para aprender mais da palavra de Deus, para ter essa comunhão com a palavra de Deus uns com os outros. Eu agradeço muito a participação. Amém, que bênção. Então, vamos à leitura do nosso texto de hoje, que é Marcos, capítulo 8, os versículos de 1 ao 10, que diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. É com você, irmã Marta. Então, vamos iniciar esse estudo com um pouco do contexto histórico de Marcos 8. Vamos ver lá em Mateus 15, que também fala desse texto, nos conta um pouco também a versão do apóstolo Mateus, mas a gente quer o contexto dela, Então, vamos lá em Mateus 15, no verso 29, diz assim: Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. Então, aqui nós vemos que Jesus estava nas imediações do mar da Galileia, onde ele sobe ao monte, e ali ele começa a falar e fazer prodígios e sinais e maravilhas. Deus opera milagres ali. E aquele lugar começa a encher de pessoas coxos, mancos, paralíticos, surdos, cegos, e todos em busca da cura, do milagre ali de Jesus, que Jesus estava praticando ali naquele lugar. Muitas pessoas foram ali naquele momento. Nós vemos aí que começa o texto de Marcos falando naqueles dias. Que dias são esses? Justamente nesses dias que Jesus estava ali no monte fazendo, operando esses milagres. E durante 3 dias as pessoas estavam ali e vindo, e cada vez mais chegavam mais pessoas, e aquela multidão estava se formando, todas com esse propósito de ver Jesus fazendo e operando esses milagres. Só que uma coisa interessante, Luiz, que a gente vê, querido ouvinte também, que diferentemente do primeiro milagre dos pães e dos peixes que Jesus fez, ele mostrou ali, aqui nesse texto, a preocupação dele com o povo. Vamos ver lá o texto? Eu vou ler mais uma vez aqui o verso 1, Marcos 8, verso 1, diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Olha só, Jesus ali se preocupa com o povo, ele mostra compaixão, ele mostra a sua preocupação por quem estava ali. Já estava um bom tempo, 3 dias sem comer. Então, nós vemos aqui nesse texto, a primeira lição que eu quero tirar é essa:
E Jesus, ele mostra a compaixão. Esse versículo 2 nos deixa bem claro. E a compaixão de Cristo em favor de todos. Não foi só em favor dos eleitos. Não foi só em favor de mim, de você, mas foi em favor de todos. Olha que maravilha. Jesus, ele teve compaixão da humanidade em favor de todos. A misericórdia de Deus foi para todos. A misericórdia do Senhor é para com todos nós. Ainda nos dias de hoje, podemos ver essa misericórdia em nosso favor, não é verdade? Se não fosse a misericórdia do Senhor, a gente não acordaria pela manhã, não nos alimentaríamos, não seríamos curados das nossas enfermidades, não teríamos trabalho, não teríamos como nos vestir. Então, é a misericórdia de Deus, não só em favor do crente, mas no favor do descrente também. A misericórdia de Deus cobre as nossas vidas. Então, olha que maravilha a gente saber que existe um Deus misericordioso, que se preocupa com nós, que olha para o seu povo com esse olhar de misericórdia. Na verdade, a segunda lição que eu quero trazer desse texto, trouxe para a minha vida, e eu quero trazer para a sua também, querido ouvinte, está no versículo 5. E Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Respondeu ele: 7. Olha que interessante. Agora eu gostaria que você bastante atenção, meu. Jesus, ele usa o que tinha disponível no momento. Ele não fez, ele mostra, né, o seu poder e opera um milagre através de algo que já tinha ali. Ele vira para os seus discípulos e diz: me dizem aí, o que tem aqui no meio de nós para se comer? E eles dizem: 7 pães e alguns peixes. E Jesus pede que traga ele, e aí ele manda que todos se assentem ao chão, e aí vai repartindo aqueles pães, e depois reparte os peixes, e o milagre acontece. Que maravilha, que Deus poderoso. Ainda nos nossos dias podemos ver Deus agir assim, milagres acontecerem. Ele, como Deus, poderia fazer chover pão do céu? Poderia. Ele poderia fazer cordonizes caírem para alimentar o povo? Sim. Ele é o mesmo Deus que fez esses milagres no deserto com o povo de Israel. Ele é o mesmo Deus. Até mesmo ele poderia fazer um milagre de que o estômago do povo pudesse ser saciado. Deus poderia fazer isso. Ele é Deus, ele é todo poderoso, não é verdade? Até sem o alimento ele poderia saciar o povo. O milagre ele poderia fazer de qualquer forma, porque ele é Deus. Mas olha que interessante, Jesus ele usou a matéria, ele usou os pães e os peixinhos para fazer o milagre. Nos nossos dias nós também vemos isso. Deus operando milagres, usando os meios disponíveis para fazer milagres, como na área da saúde. A gente pensa, eu vou no médico, o médico passa um remédio para aquela enfermidade que eu estou passando, enfrentando, e aí muitas vezes a gente ouve relatos de pessoas que dizem: não, Deus vai me curar, eu não vou tomar essa medicação que o médico passou porque Deus vai me curar. Sim, Deus pode curar, sim, eu não estou dizendo que Deus não cura, mas eu entendo que Deus é o mesmo Deus desse texto aqui, que usou os pães, então ele pode usar também os medicamentos, ele pode usar os tratamentos, ele pode usar médicos, cirurgias, o que for que ele quiser usar para me curar. Ele pode sim. Então, irmãos, vamos crer que Deus pode agir através das coisas, sim. Tanto na área da saúde, como até na área das finanças também. Quantas vezes nós passamos alguns apertos, né, dificuldades financeiras, mas que a gente pensa assim: meu Deus, não vai dar, e Deus faz o milagre acontecer. Na verdade, nada nos falta. Deus faz render salários, Deus faz, né, milagres de formas que a gente nem imagina. Às vezes a gente está pensando e querendo algo sobrenatural acontecer, mas Deus está fazendo ali e a gente não está nem enxergando. É Deus, meus irmãos, é Deus que faz, é Deus que age, é Deus que opera um milagre, seja através do que for, mas é Ele agindo, porque Ele é o Deus poderoso, é Ele que nos sustenta, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode todas as coisas.
Então, esse texto me trouxe muita felicidade ao meu coração, em ver esses milagres que Deus fez e Deus me mostrando isso, que Ele é o Deus que opera tanto através da matéria quanto através do sobrenatural. Ele é Deus, Ele nos mostra isso. Então, podemos ver nesse texto que Jesus, Ele está atento às nossas necessidades, não está alheio a nós, mas Ele se preocupa conosco e tem compaixão de nós. Isso é maravilhoso. E Ele também nos mostra que Ele é Deus, agindo com poder, usando os meios, matérias que temos nas mãos para operar milagres no nosso meio. Devemos só crer, meus irmãos, devemos crer nesse Jesus, que é misericordioso, que é poderoso e que tem agido de poder e graça para conosco. Não devemos ser incrédulos, devemos depositar nossa confiança no Senhor, pois Ele tem cuidado de nós. Não sejamos incrédulos. A gente vê no decorrer desse texto, nós sabemos que nos próximos podcasts vai falar sobre, né, o decorrer desse texto, né? Na verdade, Luiz, mas só dando uma pinceladinha nele, porque tem tudo a ver. Jesus, ele repreende os discípulos pela incredulidade deles, que mesmo vendo esse Jesus que operou um milagre, que fez essa multiplicação, porque essa multiplicação dos pães e dos peixes foi uma multiplicação ainda maior do que a primeira, porque a gente vê aí no verso 8, quando eu estava estudando, quando fala de cestos, 7 cestos que foram recolhidos depois que todo mundo comeu, os cestos, essa palavra no original é uma palavra diferente da palavra cestos no primeiro milagre. No primeiro milagre, os cestos ali dá uma ideia de um cesto, tipo uma sacola de mão que colocava objetos. E nesse daqui, nesse texto, os cestos é tão maior que ele cabia uma pessoa dentro. Então, olha como o milagre foi muito maior. Deus operou um milagre maior, maravilhoso desse. E as pessoas que estavam ali não deram o devido valor. Olha que pena. E Jesus fala, não sejais incrédulos, nem com coração endurecido. Jesus advertiu, né, os discípulos. Após de fazer esse milagre no decorrer do texto, que Deus abra os nossos olhos, irmãos, que Deus possa nos fazer enxergar as maravilhas que Ele tem feito por nós. Às vezes nós não enxergamos e não damos o devido valor a tudo que Deus tem feito por nós. Devemos ser gratos, agradecidos por tudo que Deus tem feito. Às vezes você pode pensar que é pouco, mas não. É o cuidado de Deus para conosco. Nós não merecemos, nós somos miseráveis pecadores, mas mesmo assim, o amor dele é tanto para conosco, ele se preocupa conosco e nos abençoa. Eu queria ler um texto, só para a gente terminar, do Salmo 42, verso 5, que diz: Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Deus quer que confiemos nele e depositemos nossa fé nele, pois ele tem cuidado de nós e sempre cuidará, pois seu amor não cessa. Que Deus possa estar colocando em nós essa palavra, que possamos ver, a sermos gratos ao nosso Deus por tudo que ele faz, que tem feito e já fez por nós. Amém? Amém, irmã Marta. Que bênção. Louvado seja Deus, né, pela sua palavra e todas as lições que esse acontecimento aqui traz para a nossa vida. Lições muito importantes, na verdade. Então, graças a Deus por sua vida. Obrigada, né, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, participando. Foi bênção para mim e eu creio que será bênção para todos os ouvintes também. Amém. Eu agradeço muito. Espero que Deus possa estar alimentando a nós todos com a tua palavra, né? Que essa palavra dele foi tão rica, tão eficaz. Às vezes a gente conta essas histórias para as crianças na igreja e não se atenta a tantos detalhes assim, mas esse texto me ensinou muito e espero que ensine a cada um que está ouvindo, né? A cada um dos irmãos. Que Deus nos abençoe. Então, ouvintes, vamos fazer uma oração para encerrar esse episódio de hoje. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por este episódio, por esta palavra, por todo este estudo, Senhor, que traz para nossas vidas tão maravilhosas reflexões.
Obrigada, Senhor, por esse milagre que o Senhor operou ali naquela época, todas aquelas pessoas no qual o Senhor teve compaixão, o Senhor foi sensível, foi atento às suas necessidades e operou esse milagre. E serviu de exemplo para os discípulos na época e agora serve para nós também. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias, porque a irmã Marta bem lembrou hoje aqui. O Senhor cuida de nós em cada detalhe. O Senhor é Deus de grandes milagres, mas também é Deus de detalhes, muitas vezes situações e cuidados que nós não percebemos. Obrigada porque estamos vivos neste momento, estamos aqui podendo ouvir este programa e tantos detalhes, Senhor, no teu cuidado. Obrigada também porque o Senhor usa, né, de tantas formas para realizar milagres em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por todo esse teu agir maravilhoso. Que nós sempre sejamos gratos ao Senhor e sensíveis também, para conseguir enxergar o teu agir em nossas vidas em cada detalhe, até em situações que achamos que está tudo ruim, como mesmo nessa pandemia, né? Momentos difíceis, mas que nós devemos estar sensíveis para ver que o Senhor continua a fazer milagres, o Senhor continua a cuidar de nós, continua a curar pessoas, sim, a restaurar pessoas e fazer, né, gerar salvação no coração de muita gente, Senhor. Obrigada pela tua palavra, pelos nossos ouvintes, pela irmã Marta, sua família, pela minha vida também, os demais apresentadores daqui do podcast. Que o Senhor continue a abençoar este projeto, para que tudo seja para a tua glória e edificação da sua igreja. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ouvintes, já deixando aí o texto, né, do nosso próximo episódio, é Marcos capítulo 8, os versículos de 11 ao 13. Caso vocês aí já queiram ir lendo, já para estar por dentro aí do assunto, né, do próximo episódio. E até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.